Glória a Deus. Oh, aleluia. Eita glória, amados. Então, quando eu perguntei ao Senhor, o que é para falar, Pai, naquela quinta? Aí o Senhor falou, fala sobre unção. Mas unção é matéria do rema. Unção é muita coisa, Senhor. Eu podia deixar para o pastor, mas Senhor. O Senhor não fala, porque nesse dia eu quero que fale sobre isso. E eu fiquei sem entender. Mas você sabe que o Senhor, ele, aos pouquinhos, ele mostra, né? Ele mostra o que é necessário mostrar, amém? E conforme eu fui me preparando para essa noite, no decorrer dessa semana, o Senhor me mostrou por que a gente tem que falar sobre isso. Porque, de fato, é perceptível um novo tempo que essa igreja está vivendo. E os dons vão ser manifestados com mais intensidade nesse lugar. E a igreja precisa entender. O corpo de Cristo, não só a igreja local, não, mas o corpo de Cristo tem vivido em desequilíbrio. Enquanto alguns não querem, têm medo, não entendem sobre unção, outros desejam tanto e querem tanto que fazem coisas na carne que não tem nada a ver com o espírito. Isso é um desequilíbrio, o Senhor tratou sobre isso. O Senhor falou comigo, está na hora do meu espírito se mover com mais intensidade para fazer o que precisa ser feito. Mas para isso meu povo precisa conhecer, precisa entender e saber o que está acontecendo. Amém? Aqui temos pessoas que já se formaram no rema, pessoas que estão fazendo, pessoas que estão chegando agora. Mas a palavra vai alcançar a todos, amém? Aquilo que a minha voz não alcançar, o Espírito vai comunicar. Amém? Aleluia. Então, óbvio que eu não tenho como tratar tudo sobre unção, que não é à toa que é uma matéria do rema, são acho que 7, né? 7, gente? 7. 7 noites, com 2 tempos, falando sobre unção. A gente não tem como fazer isso. Mas eu vou falar aquilo que o Senhor falou para falar. O foco que o Senhor falou para ter. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa saber o que é unção. Eu, quando me converti, quando cheguei na igreja, lá na Pedra, né, falava unção, porque é unção, uma nova unção. Eu ficava assim, o que é isso? Porque eu nunca tinha escutado falar disso. Assim, não sei, né, quem já vem de outras igrejas, mas eu vim da igreja católica. E lá não se falava muito nisso. Eu já vi coisas parecidas com o que eu vejo hoje, lá nos cultos de oração do pessoal da Renovação Carismática, que meus amigos eram. E eu levava um susto, porque ninguém me ensinava. Ninguém nunca tinha me explicado. A primeira vez que alguém colocou as mãos sobre mim, que os jovens lá da igreja começaram a orar em línguas, e eu, gente, o que é isso? Esse povo parece crente. Olha eu, ó. Eu estou aqui. E assim, e colocou as mãos sobre mim, eu falava assim, não vou cair, palhaçada. Por quê? Vergonha, gente. Mas assim, por quê? Porque eu não conhecia, ninguém tinha me explicado. Eu não entendia aquilo. Eu estava acostumada àquela coisa certinha de ler, de levantar, de sentar, de falar. O dia que eu vi um culto de oração, uma reunião de oração que teve isso, lá com os meus amigos, eu não entendi. Então, quando eu me converti, que cheguei no verbo da vida, começavam a falar e eu não tinha entendido o que era. Caiu na unção, é a unção. Percebe a unção. Que percebe o quê, gente? Que eu não entendia nada. Então, a gente vai só falar rapidinho o que é unção, mas assim, eu não quero nem definir o nome, porque a unção, ela se percebe. Você entende melhor percebendo do que definindo o nome. Mas de qualquer forma, eu anotei só para a gente entender. Cadê? Aqui, ó, coloquei que a unção é transmissão do poder de Deus para nós pelo seu Espírito. É o próprio Espírito em ação, porque é verdade. Amém? Unção é isso, unção é poder de Deus se manifestando dentro de nós, na igreja, sobre nós. Existem vários tipos de unções, não sei se vai dar tempo da gente falar tudo, mas a gente vai falar o que é preciso. Amém? E assim, no Antigo Testamento, amados, vocês, né, a gente lê a Bíblia, a gente vê muito no Antigo Testamento falando sobre o óleo da unção, até objetos eram ungidos, né? O sacerdote tinha que ser ungido para entrar lá no Santo dos Santos, para fazer o que precisava ser feito. Mas no Antigo Testamento, um crente comum, que não tinha ainda o Espírito recriado, então ele não tinha unção nenhuma. Não tinha como. Porque um espírito que não tinha nascido de novo, não tem como ter comunhão com o Espírito de Deus. Então, naquela época, a unção via sobre sacerdotes, reis e profetas, com motivos específicos. Eles eram ungidos para fazer algo. Amém? Ainda hoje, a gente também é ungido para fazer algo, mas a gente vai chegar lá.
Mas eu queria ainda falar sobre o Antigo Testamento. Então, quando eu comecei a ler sobre isso, a gente sabe, a gente conhece, a gente entende tudo que Jesus fez, que sacrificou. Mas, amados, assim, a vontade que deu foi de eu correr quando eu li sobre isso. Porque, assim, eu fiz um paralelo do antes e do agora. Falei, gente, que presença poderosa dentro de nós. A gente sabe que o Todo-Poderoso habita dentro de nós, a gente canta, a gente fala que é o poder que ressuscitou o morto, habita dentro de nós, mas às vezes a gente não está ligado nessa presença poderosa. Amados, eu pensei, no Antigo Testamento, presta atenção, o sacerdote era ungido, mas ninguém tinha acesso à presença, porque a presença era restrita ao Santo dos Santos. Aí o sacerdote levava o sacrifício, o sangue era derramado para cobrir os pecados do povo por um ano. Preste atenção. Um sacerdote era ungido, porque o povo lá não era ungido, e outras pessoas também que era para fazer algo. Mas o sacerdote levava o sacrifício, derramava o sangue lá, no Santo dos Santos, porque a presença só estava lá, para cobrir os pecados do povo por um ano, os pecados dele e do povo por um ano. Aí Jesus veio. Aí Jesus passou tudo que ele passou, para que hoje fosse diferente. Hoje, ele é o sumo sacerdote, que também foi o sacrifício, que o seu sangue derramado não só cobriu, mas perdoou os nossos pecados e nos lavou para a vida inteira. Amado, já a vontade que me deu foi de correr quando eu me liguei nisso. Ele é o próprio sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício. E o sangue derramado já não cobre por um ano, agora é para a vida inteira. Amém? Só vai mudar se eu quiser. E a gente é inteligente o suficiente para não querer mudar. Só se a pessoa falar, não quero mais saber de Jesus. Só isso. E isso é um caso muito extremo. Glória a Deus. Mas, amados, isso é poderoso. Aí hoje, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Ou seja, aquela presença que estava restrita está dentro de nós. Então, hoje, o próprio Espírito de Deus está dentro de nós, então a própria unção está dentro de nós. Então, uma revelação que eu vou te fazer. Você é ungido do Senhor. Amém? Não é só o ministro, não é só o evangelista poderoso que alcançou milhões de pessoas. Nossa, aquele cara é ungido. Não, amados. Cada um aqui que um dia recebeu esse sacrifício de Jesus tem uma vida nova. Foi transformado em novo homem por dentro. E hoje essa unção habita dentro de nós. Amém? Então, hoje, todos nós somos ungidos. Eu poderia parar aqui para entender que tudo hoje a gente pode fazer de fato nele. Porque se o poder, a própria unção habita dentro de nós, o que vai nos limitar? Amém? Nada poderia nos parar, porque essa unção já está dentro, já era o suficiente. Mas Deus faz mais e ainda coloca uma unção sobre nós para fazer alguma coisa. Amém? A gente tem a unção por dentro, e essa unção por dentro, amados, é para ser uma nova criatura. E nos tornamos uma nova criatura quando essa unção veio habitar. Amém? Essa unção dentro de nós é aquela que nos habilita a andar no fruto do Espírito. Essa unção é para frutificar, porque hoje a gente é nova criatura, então a gente pode andar conforme a palavra. Amém? Então, sim, olha, porque a gente é ungido do Senhor, somos ungidos, a gente pode andar no fruto, a gente pode frutificar. Mas existe também uma unção sobre nós, que é para fazer algo. A unção por dentro é para ser, a unção sobre é para fazer algo. Aquela mesma unção que ia sobre os sacerdotes, reis e profetas, ainda hoje vem sobre nós. Hoje não existe profeta? Ainda existe. De uma forma diferente. Hoje a gente não é mais guiado por profeta. A gente é guiado por dentro, pelo Espírito, por essa unção toda poderosa. Essa unção nos guia, o Espírito em ação. Mas existe também uma unção sobre profetas, reis e sacerdotes. Quem é rei e sacerdote aqui? Aleluia! Hoje nós somos esses reis e sacerdotes ungidos para fazer algo, para fazer coisas específicas. Amém? Existe uma unção específica sobre os dons ministeriais. Amém? Lá em Efésios 4:11 fala que Jesus levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Tem até um livro que fala sobre isso, poderoso também. Então, ele deu dons aos homens para quê? Para edificar o corpo. Olha como é que a gente precisa entender sobre isso. Porque, às vezes, a gente resiste. Sabe o que o Senhor tratou comigo a semana toda?
ele falava essa frase, ele falou essa frase hoje, antes de eu vir aqui, ele falava essa frase para falar para o povo dele: não me resista. Eu falei: Senhor, e só a frase, não me resista, não me resista. Então ele está falando aqui nessa noite, não resiste à unção. Amém? Porque essa unção, foi ela que despedaçou o jugo. Ela, quando habitou dentro de nós, ela despedaçou o jugo que havia. Amém? Por isso que Jesus fala: meu jugo é leve. Amém? O jugo que havia sobre nós foi despedaçado por causa da unção. E não necessariamente precisa de uma unção poderosa aqui, coletiva, e glória a Deus, porque ela existe, é poderosa sim. É a mais forte de todas. Mas por causa da unção por dentro, aquele jugo, aquele peso que estava sobre nós, ele foi despedaçado. Ele não foi só tirado, não, amados. Pensa, ele foi despedaçado. O poder foi tão grande que habitou dentro de nós que despedaçou todo o peso, todo o jugo que havia sobre nós. Amém? Isso é unção. E isso é o poder de Deus em ação dentro de nós. E o poder de Deus em ação sobre nós é para fazermos algo. Sabia, amados, que às vezes a pessoa pensa assim: mas eu não tenho chamado dos dons ministeriais. Todos nós temos um chamado antes de qualquer outro. Aleluia! O ministério da reconciliação. Então, eu vou te dizer, todo mundo aqui que aceitou Jesus, que é crente, é pregador. Não precisa estar aqui para ser um pregador, não. Porque se nós fomos chamados para o Ministério de Reconciliação, a gente foi chamado para pregar o Evangelho. Onde a gente estiver. Seja no púlpito, seja fora dele. Então não precisa se prender a isso aqui. Eu e você somos pregadores onde formos. Sabe por quê? Porque somos ungidos para isso. Aleluia! E sabe que essa unção que capacita cada um de nós é para a gente se tornar o melhor que a gente pode ser. Andréia, mas eu não trabalho na igreja, eu falo sobre Jesus, mas assim, meu negócio não é trabalhar na igreja. Eu sou costureira. Amados, por causa dessa unção sobre você, você vai ser a melhor costureira. Você vai ser a melhor cozinheira. Você vai ser o melhor sushi man. Amados, nós vamos ser os melhores onde a gente passar, por causa dessa unção. Porque às vezes a gente pensa assim: não, mas eu não quero, não. Amados, não é só aqui para dentro, não. A unção era para fora também. Sabe por quê? Essa unção que está sobre nós, que está dentro de nós, é justamente para a gente propagar o Evangelho, porque o Evangelho é poder. Então, lá fora, quantas pessoas a gente deseja que esteja aqui? Quantos? Parentes, amigos? Quantos a gente gostaria que estivesse aqui hoje? Quantos gostariam de ver a vida do irmão, do pai, da mãe, do filho transformada pelo poder da palavra? Quantos? Mas para isso a gente precisa testemunhar, falar do Senhor, e às vezes não só falar, mas falar principalmente com as atitudes. Amém? Aleluia, amados. Unção é algo poderoso. Unção é algo poderoso. Existe uma unção coletiva aqui nesse lugar. Por isso, por que você acha que está escrito lá em Hebreus? Não deixeis de congregar. Não é só para ver a igreja cheia, não. É para cada um de nós desfrutarmos dessa unção coletiva que é poderosa. Amém? Existe a unção coletiva e a gente não pode desconsiderar. Amados, primeiro, o Senhor já habita dentro de nós, então a unção já vai conosco onde a gente for. Amém? E em qualquer igreja, não importa. De repente, mas aquela igreja lá é assim, assado, amados. Tem irmãos reunidos em nome de Jesus. Então tem uma unção lá. Eu já fui corrigida pelo Senhor. Fui corrigida assim, nas pernas. Porque eu fui numa igreja, não estava acostumada, achei engraçado algumas coisas. Olha só. Mas eu não fiz maldade, não. Realmente achei engraçado, porque era muito diferente da nossa realidade. Sabe o que o Senhor falou comigo? Não desconsidera a minha presença. Aí eu, olha, mas eu fiquei tão envergonhada. Ninguém sabia, mas eu sabia. Foi o suficiente para eu ficar envergonhada. Porque a presença dele estava ali sim. Amados, a gente não entra mais na presença, não sai mais da presença. A presença habita dentro de nós. Mas a gente precisa aprender a desfrutar da presença. Desfrutar, amados. Para isso, a gente precisa reconhecer a unção dentro de nós e sobre nós. Amém? Aleluia. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20, vocês não precisam abrir,
É só para caso você fale assim, André, mas eu não acho que eu tenho unção, não. Lá está dizendo que vós tendes a unção do santo. Eu vou abrir lá, peraí que eu vou abrir sim, vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Aleluia. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Amado, sabia que a unção nos ensina? A unção nos ensina. Você, talvez, eu sei porque eu também já ouvi testemunho de gente aqui. Às vezes você, de repente, não tinha, né, nem entendia o que era unção. Mas às vezes você estava num lugar que a palavra estava meio distorcida e algo lá dentro, tem alguma coisa errada, eu não concordo muito com isso. Sabe o que é isso? É a unção te ensinando. Claro que tem mestres, enfim, pessoas para ensinar, mas a unção já está lá dentro ensinando. Aquele testemunho interior que a gente percebe é a unção ensinando. A gente sabe, por mais que... mas eu não fiz o rema ainda. Você nem fez o rema ainda, mas você já sabia, percebia que tinha alguma coisa fora do lugar. É a unção ensinando. Amém? É poderoso, amados. É poderoso. Aleluia, glória a Deus. Amados, a gente percebe isso muito lá no Antigo Testamento, fala muito sobre unção, sobre óleo, sobre unção, sobre óleo. E no Novo Testamento também tem. Aí as pessoas perguntam, poxa, mas por que naquela época acontecia tanto milagre, toda hora cura, porque tem a unção para curar, tem várias unções, eu não tenho como falar todas aqui. Para mais informações, faço rema, glória a Deus. Mas existem várias unções. E aí lá no Novo Testamento, na igreja primitiva, lá em Atos, várias coisas aconteciam. Aí a gente fala, poxa, mas o que aconteceu com a igreja? O que aconteceu que a gente parou de considerar a presença? Amém? A gente sabe, eu falo assim, eu não estou aqui para apontar para ninguém, não, mas a gente, às vezes, desconsidera, sabe? A gente assim, é tão comum, e a gente, assim, agora, glória a Deus, a gente já tem bastante conhecimento, né? Lá em Oséias falava que meu povo perece por falta de conhecimento, hoje a gente até tem um conhecimento, mas a gente tem tanto conhecimento, tanto eu sei, agora eu sei, fiz rema, fiz isso, fiz aquilo, mas aí não considera o que é mais poderoso. E aí a gente vive uma vida aquém do que deveria viver, porque o Senhor está disponível, o Espírito está disponível para se manifestar a todo momento. Amados, lembra que eu falei que a unção por dentro é para ser e para frutificar? Olha que coisa linda. A gente frutifica, são 9 aspectos do fruto do Espírito. Já teve aqui um culto para falar sobre isso. Glória a Deus, eu não vou entrar nesse detalhe, mas você sabe quais são porque você estava aqui. Amém? Se não tiver, está lá no YouTube. E a unção nos capacita a andar e manifestar o Espírito. Quantos são os dons, as manifestações do Espírito? 9. 9. Amados, no Evangelho não tem coincidência, não. Está tudo ligado, não tem coincidência. E aí os dons precisam ser manifestados. Coisas precisam acontecer no meio da igreja. Sabe por quê? Porque o povo lá fora precisa ser alcançado urgente. E ele é alcançado porque ele vê o sobrenatural. Todo mundo gosta de sobrenatural. Por isso que tem tanta gente no lugar errado que não é na igreja. E vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Porque o sobrenatural está toda hora ali, ó, toda hora. Perceba alguma coisa diferente. A gente já nasce com essa sede de sobrenatural. Amém? Porque, amados, a gente já nasceu para adorar o Senhor. Aleluia! É porque no meio do caminho, quando a gente era criança, a gente teve que voltar, e glória a Deus a gente está aqui. Mas a gente tem sede do sobrenatural, todo mundo é assim. E esse sobrenatural na igreja, como que vai se manifestar? Amados, não é o pastor que tem que estar aqui cheio do Espírito e se tremer todo e impor as mãos. Não é só o pastor, não. Mas é uma igreja que chega já cheia do Espírito para transbordar aqui, amados. É assim que vai acontecer. É por isso que a gente está falando sobre isso hoje, amados. Porque está na hora do povo chegar com expectativa, ter sentido do Espírito. Efésios 5,18 fala, enchei-vos do Espírito, e a gente vai ver lá como se encher. Embora a gente aprende muito aqui, glória a Deus, porque a gente recebe muito ensino nesse lugar. A gente já aprendeu como se encher do Espírito, mas hoje a gente vai lá de novo. E aí a gente se enche, aí a gente obedece a palavra, a gente guarda os mandamentos, e aí a gente está cheio, e quando chega aqui com aquela expectativa, transborda.
E aí o Espírito Santo está livre para se manifestar como precisa. Amados, o Espírito Santo não vai se manifestar só aqui no púlpito, não. Tá? Porque, às vezes, um irmão lá atrás, que às vezes nem tem nenhum cargo assim tão aparente, né? Porque os diáconos todo mundo também conhece, mas às vezes tem aquele irmão que você nem sabe que trabalha na igreja. Aquele irmão, de repente, chega para você e fala, eu tenho uma palavra do Senhor. Aí ele te dá uma palavra de sabedoria. Dom se manifestando através da dúvida do irmão. Amém? Não é só aqui, não. Esquece isso aqui é para a gente servir. Os dons do ministério de socorros, porque aqui também tem ministério de socorros. Amém? É para servir o povo. É para edificar o corpo de Cristo. É para estruturar, sabe, os membros, para a gente crescer e crescer bem. Aleluia! Glória a Deus pelos dons ministeriais. E glória a Deus pela manifestação dos dons nesse lugar. Amém? Mas a gente tem que aprender a chegar na igreja com expectativa. A gente tem que aprender isso, a gente tem que parar com esse negócio de, eu tenho que ir para a igreja, né? Está na hora, sai correndo. Eu sei, às vezes a gente sai correndo, eu sei disso. Mas ainda que você chegue direto do trabalho, direto da faculdade, direto do estágio, vem com expectativa e fala, é hoje! Aleluia, é hoje! Eita, que o culto vai ser poderoso hoje! E esquece qual é... A quinta-feira tem o tema, né? Aí a pessoa fica, não... esse tema aqui eu já sei. Esse tema aqui deve ser poderoso. E esse tema aqui, grande expectativa para hoje. Amado, tem que ter expectativa para qualquer tema, para qualquer... É a palavra que está sendo ministrada. Amém? Independente de qual tema, de qual vai ser o ministro, não importa. É a palavra que está sendo ministrada. Amém? E a gente precisa honrar essa unção. Você já deve ter cansado de ouvir a unção que você honra é a unção que você recebe. Amém. Amados, com certeza, a unção que você honra é a unção que você recebe. Né? Unção, quando você honra a sua liderança, quando você honra o seu pastor, sabe, você recebe essa unção. Mas sabia que, às vezes, a gente esquece de honrar a unção que tem por dentro? Andréia, como? Quando a gente entristece o Espírito Santo, a gente está desonrando a unção que dá por dentro. E isso é muito sério. Aí a gente quer ser usado. Eu quero ser usado. Usa-me, Senhor. Mas aí, às vezes, a gente não faz o básico. Porque a unção, amados, ela é fundamentada na palavra. Unção sem palavra, quando eu falo unção, é quando aquele pessoal está rodando, está correndo, está fazendo isso, está na carne. Porque às vezes não teve palavra nenhuma, mas deu um pá, acabou. Amados, tem que ter a palavra. Porque a palavra é ungida por si só. Às vezes a gente pode ter preconceito. Fulano, quando ele prega, aleluia, levanta todo mundo, ministério de música me ajuda. Aí tem às vezes aquela pessoa que flui no ensino, daquele jeito calminho, tranquilo. Aí você fala assim, não teve unção, não teve? A palavra é ungida por si só. Existe uma unção poderosa no ensino, porque é o que faz a base, é o que estrutura. Amém? Porque se você não se fundamentar na palavra, no ensino, como é que você vai desfrutar do restante? Você até pode desfrutar, porque a unção pega mesmo. Se você se deixar, se você se entregar, ela vai te pegar. Mas aí você não entendeu nada da palavra, no dia seguinte, aquela unção coletiva não está mais presente. E aí, a primeira circunstância vem, e agora? Agora eu vou ter que esperar o próximo domingo. Não, amados, não. A gente precisa honrar a unção que tem por dentro. Amém? Vocês sabiam também que a unção ela pode ser transferida? Quando a gente vê lá em 2 Reis, a gente vê lá Elias e Eliseu. Aliás, se vocês puderem ler o capítulo 2, 3 e 4, em cada capítulo ele fala, a gente vê a unção se manifestando de alguma forma. Eu não vou abrir lá, mas em 2 Reis 2, fala sobre Elias e Eliseu, né? Fala sobre aquela transferência por causa da associação. Com quem você tem se associado? Que unção você tem recebido? Que unção você tem tocado por causa da sua associação, por causa da sua amizade? Aleluia! Isso vai gerar uma influência em você. Que unção você está se deixando influenciar? Por qual unção? Amém? Eita glória, eita glória. Cuidado com as associações, amados. Cuidado. Se você não está influenciando, você com certeza está sendo influenciado. Se você não está vendo a pessoa mudar porque está andando contigo, provavelmente você está mudando e não está percebendo.
Amém? Então, se você... Não é que a gente não tem que ter amizade com ninguém do mundo, não é isso não. Mas você tem que estar forte, você tem que ter certeza que você vai alcançar aquela pessoa. Óbvio, não estou falando que assim, virei crente, agora eu vou virar as costas para todo mundo. Claro que não, porque senão a gente não vai alcançar nunca. Mas a gente precisa se estruturar por dentro para daí, então, a gente poder influenciar. Porque se a gente não tiver estruturado, a gente é influenciado. E daqui a pouco, a unção diminui, porque a unção diminui também. Sabia? A unção aumenta, mas ela também diminui. E eu não quero isso para a minha vida. Pelo contrário, eu quero mais. E, amados, deseje mais. Não tenha medo, não. Porque o Espírito Santo, ele não vai te possuir, não. O que possui são os espíritos lá do outro lugar lá. Eles que... Mas o Espírito Santo não possui, não. O Espírito Santo, ele é cavalheiro. Ele só vai fazer o que você deixar ele fazer. Mas, olha, não resista. O Senhor não falou comigo, não foi à toa. Era para falar com vocês. Não resista. Não resista. Ele tratou muito isso comigo também. Não resista. Deixa ele fazer o que tem que fazer. Em você e através de você, amados. Aleluia. Não precisa se preocupar com... Eu sei porque, assim, por tanto tempo, lá atrás, eu ficava preocupada com o nome de chamado. Até estava conversando com meu irmão ontem. E, assim, às vezes está preocupado com o nome de chamado. Se preocupa, não. Eu tinha essa preocupação, porque quando eu comecei a namorar, meu namorado me perguntou, o que você pensa sobre chamado? Aí eu, Senhor. E eu tinha entendido, eu aprendi que você obedecia, você era fiel, e um dia Deus ia te mostrar. Eu não sabia que eu tinha que saber. Eu achei que um dia Deus ia me mostrar. Então, eu estava bem tranquila. Aí, meu namorado me pergunta, o que você pensa sobre chamado? Eu, não sei no meu, não. E aí, depois disso, olha, mas foi uma busca incessante por saber, por entender, e estudar isso. Olha, todos os livros que você pode pensar sobre dons ministeriais, sobre ministério de socorro, sobre tudo que você pode imaginar. Eu peguei emprestado, eu comprei, eu já tô legal disso. Mas, glória a Deus, não preciso mais, porque papai tratou comigo, que não era assim. Ele, na verdade, só queria me mostrar que eu precisava desejar saber. E glória a Deus por isso que eu estudei tanto. Glória a Deus, mas sabe, você não precisa fazer o que eu fiz e ficar desesperado atrás de descobrir o seu chamado. Seja fiel à unção que está sobre a sua vida agora. E aí você vai receber uma nova. Ou, quando eu falo de nova unção, amados, eu não estou falando que você está aqui normal, e aí um belo dia você recebe o teu chamado. Não, porque o chamado é desde o ventre. Lá em Jeremias 1:5, 1:5, eu anotei, 1:5, fala que antes que te formaste dentro do ventre da sua mãe, eu te chamei, te constituí profeta às nações. Antes de nascer, a gente já tinha um chamado. Mas um dia, a gente precisa. Primeiro a gente descobre, depois reconhece. O pastor explicou muito bem aqui sobre as fases do chamado. Eu anotei tudo, porque eu anoto, está lá tudo no meu celular, glória a Deus. E eu entendi que a gente precisa também aceitar e abrir a porta para ele entrar. Amém? Sabia que os dons, a manifestação dos dons também é assim? Porque o Espírito Santo, ele quer se mover para um fim oportuno. Não é para ninguém aparecer, porque a unção não é para dar show. A unção é para glorificar o nome do Senhor. Amém? A unção é para transformar vidas. É para vidas serem alcançadas por causa do poder manifestado. Amém? Então, quando o dom é manifestado, quando o Espírito Santo se manifesta através de um dom, através de algo poderoso acontecendo aqui no meio, ou lá, quando ninguém está vendo que o irmão dá uma palavra para o outro, e isso é só um exemplo, amados, quando isso acontece, é porque é para um fim proveitoso. Tem um objetivo, tem algo que precisa ser alcançado, tem algum resultado, porque a unção ela vem para produzir resultado. E aí, se eu não entender, e se eu não, me entregar para isso e não deixar, que resultado ela vai produzir, amados? Se produzir, vai ser muito aquém do que deveria. Por causa da unção? Não, por minha causa que não deixei. Por causa do Senhor? Não, porque eu limitei o agir dele. Amém? É por isso que ele insistiu, não me resista. Porque eu tinha muita dificuldade para entender isso. Vou me expor aqui. Eu falava assim, eu não vou cair nunca. Eu via lá, nossa, uma vez foi um pastor africano, sei lá, na pedra, todo mundo caiu.
Nesse dia foi o único dia que eu faltei, porque naquela época eu estava naquele fervor assim do início. E, pessoal, não acredito, você faltou, André. Olha, todo mundo caiu. Esqueci até o nome dele. Não lembro. Isso. Todo mundo caiu. Andréia, eu tive algum evento, porque naquela época eu não perdi o culto por nada. Depois eu dei uma rateada, mas naquela época eu estava ali, ó, recém-convertida, firme. O pessoal estranhou que, Andréia, você não foi, você perdeu, todo mundo ia cair. Eu falei, se eu tivesse, ele ia passar vergonha, porque eu não ia cair. Olha que vergonha, amados, vergonha, mas eu me exponho porque eu fiz isso. E aí as pessoas, né, colocavam a mão, porque a imposição de mãos também transfere a unção, amados. Amém? Quando alguém quer impor as mãos sobre você, não é à toa, nem é para te derrubar, não. Tá? Você pode cair, porque a unção é forte. A unção é poderosa, amados. A unção, como eu disse, ela é perceptível, sim. Você percebe, você pode sentir. Nem sempre você sente, porque você não vive pelo que sente, amém? Você não depende de sentir essa unção, mas você pode sentir sim e cair. E aí a imposição de mãos é para isso. E aí eu achava que, a pessoa... Então, assim, amados, ainda que a unção fosse poderosa para me derrubar, ela não ia me derrubar porque o Espírito Santo é cavalheiro. Eu ficava resistente. Aí um belo dia, olha só, aqui na reta já depois de alguns anos, na reta, culto jovem, Aí, amados, assim, não deu nem tempo de eu pensar. Culto jovem, Ricardo Viana. Ele só chegou em mim e nem encostou, falou assim, mais unção. Eu, sentei, caí sentada. Aí, olha só como é que a nossa mente é limitada. Olha, o que eu pensei? Eu caí sentada, aí fechei o olho, abri o olho. Gente, estou sentindo nada, bobeira minha. Levantei. Quando eu tentei levantar, cadê que eu consegui a perna? Aí eu, desculpa, Senhor, desculpa, perdão, eu acredito, sentei. Amados, que vergonha. Claro que eu acreditava, mas eu achava que eu que estava inventando moda, entendeu? Porque eu não senti nada. Porque eu não senti algo extraordinário, um fogo descendo, porque você pode sentir também. Amém? Também pode. Mas nesse dia eu não senti nada. Eu só caí, sei lá por quê, mas caí. Claro que agora eu sei, mas na hora eu não tinha entendido. Mas eu tão teimosa, ainda falei, levantei, tô boazinha, vou ficar fazendo o quê sentada ali? Levantei, a perna não deixava. E já aconteceu comigo outras vezes, assim, de consigo sim, consigo nada. A unção estava forte demais. E glória a Deus, porque hoje eu aprendi a não resistir mais. Amados, quanta coisa na minha vida começou a mudar quando eu parei de resistir ao Espírito. Quantas coisas, e não vai ser diferente com vocês. É claro que assim, a base não tem que ser eu, a base é a palavra. Mas eu estou dando um testemunho de alguém que passou por isso, passou por essa resistência. E até há pouco tempo, eu resisti até essa questão de chamado. Não é para mim não, isso aí é para mim, eu. Mas eu parei com isso. O Senhor falou para mim também, para com isso. Sabe por quê? Amados? Porque isso é egoísmo. Isso aí não é nada de, olha como é que eu sou humilde. Tá vendo? Esse chamado é para mim, não. Isso é egoísmo. Sabe por quê? Porque o chamado que é sobre a minha vida e é sobre a sua é para os outros. Não é para mim. É para servir os outros, porque a unção que há dentro de nós é para nos abençoar quando a gente nasceu de novo. A unção que está sobre nós é para abençoar o próximo. Então eu vou ficar com bobeira de, não sei, não quero, não, isso não, os outros vão ficar olhando para mim. Deixa ele tratar o que precisa ser tratado. Se você tiver que dançar, se você tiver que... Aquele te pega e você quer dançar, aí tu não vai dançar porque o outro vai ficar olhando, a unção vai se manifestar de formas diferentes em algumas pessoas. É de forma diferente, amados. Nem todo mundo é igual. Tem gente que vai correr, tem gente que começa a sapatear, tem gente que dança igual africano, e a pessoa às vezes nem dança, mas sei lá, enfim, ela começa a dançar. É unção poderosa. Amados, quando você percebe uma atmosfera diferente, você escuta alguém falar assim, nossa, olha, está percebendo a atmosfera? Amados, quando terminou a música aqui, eu comecei a chorar, mas não chorei de tristeza, de emoção, de nada, não. Eu não, assim, na verdade, André, você chorou porque estava emocionada? Não sei explicar. Sei sim, foi a unção. Eu comecei a quase me tremer aqui. Quase que eu falei, gente, eu não vou conseguir começar, não. Eu cheguei aqui respirando ofegante, mas sabe o que foi a unção? Porque a música, ela afeta a unção, amados. Amém? Alô, Ministério de Música. A música afeta a unção.
A música ela pode aumentar ou diminuir a unção. A música é essencial na igreja local. É essencial para os dons se manifestarem. Então é muito perigoso quando a gente já vive a vida de qualquer jeito e depois vem aqui tocar e cantar. Amém? É muito perigoso e aí não adianta a gente saber todas as técnicas de música. Sabe, o expert em música. Se não orou, se não tem comunhão com o Espírito, não tem, como é que vai fluir? Amados, uma música ungida. E às vezes pode ser aquela música que está tocando pela 100ª vez. Mas naquele dia, olha, os instrumentistas, os vocais, eles estavam numa unção, eles oraram antes, eles chegaram já com expectativa para o culto, a música está cantando pela 100ª vez, mas a unção pega de um jeito que o pessoal já está correndo e pulando aqui, a palavra nem começou. Amém? A palavra falada, porque a palavra cantada está na música. Porque aqui a gente faz questão de cantar a palavra. Amém? Então a música afeta. Amados, por que eu estou falando isso? Aí eu poderia estar falando só para o treinamento do Ministério de Música. Mas porque eu e você, quando estamos aqui, que a gente não está na escala, ou para quem não é do Ministério de Música, a gente precisa ficar ligado nesse momento do louvor. Porque a unção, às vezes, ela começa a se manifestar naquele momento ali. Tanto que pessoas, às vezes, são curadas na música. Amadas, pessoas desejaram vir para cá por causa de uma música que tocou. A pessoa não lembra nem a palavra que foi dita. Olha, Andréia, eu decidi naquele dia, foi uma música que tocou, eu nem lembro agora a música, foi aquela, eu não lembro qual foi a palavra, mas aquela música, decidi ficar aqui. Olha isso. Então, fica ligado no momento do louvor, amados. Fica ligado que a unção coletiva ela já está se manifestando ali. E a música está ajudando, e glória a Deus, e você não tem como você ficar olhando, sei lá para onde. Sabe por quê? Quando acabar o culto, pode ser que pessoas cheguem para você e falem assim, caraca, você percebeu a atmosfera sobrenatural? Eu? Que atmosfera? Percebi não. Nem vai ver. Nem vai ver, porque não está ligado. Amados, a gente precisa, sabe, sempre estar se enchendo. Já ouviu falar sobre nova unção? É isso. Você recebe o Espírito Santo e você se enche. Amados, a gente nasce de novo. Existe uma dupla obra do Espírito Santo sobre nós. Dentro de nós, quando a gente nasce de novo, e sobre nós, quando a gente é batizado no Espírito Santo. Aleluia! Amados, esse batismo no Espírito Santo é para a gente testemunhar. A palavra diz sobre isso. É para a gente testemunhar. E aí, às vezes, a gente é batizado no Espírito Santo e pronto. Recebi, orei em línguas naquele dia, glória a Deus, está tudo certo. Não, você tem que estar sempre se enchendo. Tem que estar sempre no azeite. Já ouviu falar esse termo? No azeite? Não precisa estar no azeite aqui, não. Tem que estar no azeite na sua casa. Bota lá, está fazendo comida, bota uma música, porque a música ajuda. E fica lá no azeite. Aí os outros vão passar aqui, está doida nada. Eu estou tendo comunhão e desfrutando da presença. Amém? Sabia que os discípulos foram assim também? Os discípulos lá em João 20, você vê que Jesus chega no meio deles, depois de Jesus ter ressuscitado, ele chega no meio deles e fala, recebeis o Espírito Santo, e sobra sobre eles. Porque Jesus ia, o Consolador ia vir. E aí? Eles precisavam agora ter um espírito para comunhão com o Espírito Santo, porque eles ainda não tinham nascido de novo, Jesus ainda estava aqui. Mas aí Jesus sopra, recebeis o Espírito Santo. E por que eu estou falando isso? Porque de repente você fala assim, não, mas eu acho a mesma coisa. Não é não, amado. Sabe por quê? Porque se fosse a mesma coisa lá em Atos 1, Jesus não falaria, espera a promessa. Não sai daqui agora, porque vocês vão receber poder. Revestidos de poder para testemunhar. Aleluia, amados. É diferente. É diferente. Vamos abrir lá? Aleluia. Atos 1, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Ai, amados, eu estava com tanta expectativa para essa noite. O Senhor falou que chaves iam ser viradas hoje. Aleluia. Recebe aí, amados. Só depende de você, hein? Porque Ele já fez. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 1, vamos lá no versículo 4. Jesus estava aqui andando os últimos dias antes de subir. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aí ele fala para esperar a promessa. Aí a gente vai até lá, o versículo 8, e ele dizendo, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e, eita glória, até os confins da terra. Aí o Shuai aí, ó. Aleluia! E aí Jesus foi levado. Ele precisava dessa instrução, porque ele precisava ir, era necessário que ele fosse para o Consolador vir. Aleluia! Vamos abrir lá em João 14. Aleluia, glória a Deus. O tempo passa rápido, né? Aleluia. João capítulo 14, versículo 12. Olha só, olha que coisa linda, amados. Aleluia. Eita, meu Deus do céu, que vontade de correr. Versículo do... Não posso, tem fio, pastor. Por enquanto. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, está falando com a gente, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Aleluia! Por quê? Por que a gente ia fazer obras maiores até? Porque ele vai para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eita glória! Versículo 16. Aleluia! E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Presta atenção, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas ele não falou duas vezes à toa. Convosco e em vós. Dentro, sobre. Eita, aleluia, de todas as formas. O Espírito Santo nos dando assistência, nos ensinando, nos consolando. Ele precisava ir, porque o Espírito Santo precisava vir habitar dentro de nós. Ei, uma promessa poderosa. Agora, o Espírito Santo sobre. Aleluia, para testemunhar. Aleluia. Lá no versículo 26 do mesmo capítulo, ele está falando, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, preste atenção, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo traz à memória, amados, versículos que às vezes a gente nem lembra que sabe. Quantas vezes alguém parou para falar contigo algo e você acha, não, mas eu cheguei agora na igreja, isso aí só o ministro sabe, de repente brota um versículo, você fala para aquela pessoa, de repente você fala assim, gente, não sei de onde eu tirei isso. É a unção, aleluia, é essa unção poderosa, amados, fazendo algo através de você e em você. Aleluia, a gente só não pode limitar. A gente tem que tirar Deus dentro da caixinha e achar que é assim, é dessa forma, é desse jeito que ele vai fazer. Não é. Ele não vai fazer do jeito que você espera, ele vai fazer do jeito dele. Aleluia! Mas para ele fazer do jeito dele, a gente tem que deixar. Não me resista, o Senhor disse. Não me resista. Para de resistir. Ele tem muita coisa a fazer. Ele tem muita coisa a fazer no corpo de Cristo, nesse lugar aqui, amados. Muita coisa para ser feita. A gente vai ver ainda. Muita atmosfera sobrenatural. A gente vai ver muita gente saindo falando, percebeu como é que estava diferente? Aleluia, amados. Teve gente que falou, nossa, eu estou percebendo que até as ministrações estão diferentes. A unção está aumentando, amados. Aleluia, novas unções sendo compartilhadas nesse lugar. Para quem quer. Quem quer? Aleluia, hoje é dia de receber, amados. É quinta de ensino, é quinta de poder. Aleluia, glória a Deus. O Ministério de Música pode me ajudar? Aleluia, glória a Deus.